Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje falaremos sobre intervalos reais. Essa é a última aula de uma série que estamos gravando aqui no canal sobre conjuntos. Eu sugiro que você assista a todos os vídeos dessa playlist, até porque o conhecimento abordado anteriormente será pré-requisito para que você acompanhe a aula de hoje. Meu muito obrigado desde já por você clicar no gostei, se inscrever no canal, deixar aqui embaixo o seu comentário e compartilhar o vídeo com toda a sua galera. Ao fazer isso, você está dizendo ao YouTube que o meu trabalho é importante e ele vai começar a recomendar para muito mais pessoas. Isso me ajuda muito como produtor de conteúdo e fica aqui a minha gratidão a você. Tendo dito isso, sem mais enrolação, bora! Os intervalos reais eles podem ser definidos como conjuntos formados por todos os números reais entre dois números ou conjuntos formados por todos os números reais a partir de um número até mais ou menos infinito. Como assim, professor? Não entendi foi nada. Calma. Note que essa definição ela traz duas características. Bora ver aqui uma por uma para que a gente possa entender da melhor maneira possível. São conjuntos formados por todos os números reais entre dois números. Bora ver aqui um exemplo. Imagine um conjunto cujos seus elementos são todos os números reais entre 3 e 4. Já está aí um exemplo de intervalo real. Conjunto formado por todos os números reais entre dois números. Imagine então que o número 3,78, por exemplo, faria parte desse intervalo real. Seria um elemento desse conjunto, cujos seus elementos são todos os números entre 3 e 4. Um outro possível elemento a esse conjunto é a nossa querida constante matemática π, muito utilizada na geometria para calcular a área de circunferência. Esse π seria um número irracional que começa com 3,14. Ele está entre 3 e 4, logo ele é elemento sim do nosso intervalo real. Vamos então aqui trabalhar mais com essa ideia de que nós temos um conjunto em que os seus elementos são todos os números reais entre 3 e 4. E isso aqui é chamado na matemática de intervalo real. Um intervalo real tem três maneiras de ser representado. A primeira é a representação gráfica. Para isso nós vamos precisar de uma reta numérica. Tá aqui ela. Aí a primeira coisa que a gente faz é identificar na reta numérica os valores extremos desse intervalo, os valores aí que vão delimitar o conjunto. No caso aqui, esses valores são 3 e 4. E a pergunta a se fazer agora é: esses extremos 3 e 4, eles fazem parte do conjunto efetivamente ou não? A resposta aqui é que não. Veja, os elementos do nosso conjunto são todos os números reais entre 3 e 4. Isso significa que o 3 e o 4, eles não fazem parte do conjunto. Eles são aqui delimitadores. Nós vamos indicar esse fato sobre a reta numérica colocando aqui esse símbolo sobre os extremos 3 e 4. Esse símbolo nos livros de matemática é recorrentemente chamado de bolinha vazia. Ele indica que os extremos não fazem parte do intervalo. Veja que se o 3 e o 4 fizessem parte do intervalo efetivamente, nós representaríamos dessa forma. Esse símbolo é chamado de bolinha cheia nos livros de matemática. Veremos isso um pouco mais adiante. Vamos então agora voltar para a nossa realidade. Bolinha vazia, o 3 e o 4 eles não fazem parte do conjunto. Tendo feito isso, nós vamos então destacar toda essa série de valores entre o 3 e o 4. E está pronta a nossa representação do intervalo real. Todos os números reais entre 3 e 4. Está aí na tela. E quando nós temos um intervalo real em que os valores extremos eles não fazem parte do conjunto, nós vamos chamá-lo de intervalo aberto. Mais adiante veremos que, se os valores extremos eles fazem parte do conjunto, nós chamaremos de intervalo fechado. Mas vamos seguir aqui porque nós temos mais duas maneiras de se representar um intervalo real. A segunda nós chamamos de notação de intervalo. É muito simples. Nós vamos pegar os valores extremos do intervalo, nesse caso aqui 3 e 4, e vamos escrevê-los separados por ponto e vírgula. Como o 3 ele não faz parte do conjunto, nós vamos colocar aqui do lado dele um colchete invertido, abertura para fora do número. O 3 não faz parte do conjunto.
Isso aqui é a mesma coisa que a bolinha vazia lá da representação gráfica. O extremo 4 ele também não faz parte do conjunto. Então, do lado dele, colchete invertido, a mesma coisa que a bolinha vazia lá da representação gráfica. Tá aqui então a nossa representação por notação de intervalo, muito simples. A terceira e última forma nós chamamos de representação por compreensão. Não se assuste com ela e muito menos com esse x aqui. O x, conforme nós já vimos em aulas anteriores, simplesmente vai representar qualquer um elemento do conjunto que estamos tratando. Então, qualquer número que é elemento desse conjunto aqui, dado pela letra x, deve pertencer ao conjunto dos números reais, de modo que esse x seja um número maior que 3 e um número menor que 4, conforme está escrito, todos os números reais entre 3 e 4. Essa aí é a nossa representação por compreensão. Vamos então aqui agora dar outro exemplo, algo ligeiramente diferente. Temos aqui agora um conjunto cujos seus elementos são todos os números reais de 3 a 4. Veja, de 3 a 4, não mais entre 3 e 4. Isso significa que os valores extremos 3 e 4 agora efetivamente fazem parte do conjunto. Representação gráfica aqui para ele. Reta numérica na tela então. Os valores 3 e 4, conforme já dito, eles fazem parte do conjunto. Nós representamos isso agora com bolinha cheia sobre eles. Feito isso, nós destacamos aqui toda essa série de valores entre 3 e 4 e a nossa representação gráfica está pronta. É só isso mesmo. Veja que, conforme falamos anteriormente, quando nós temos aqui um intervalo real em que os valores extremos fazem parte efetivamente do conjunto, nós chamamos isso de intervalo fechado. Nós temos aqui agora também a segunda maneira de se representar o intervalo real, que é por notação de intervalo. Para isso, nós vamos pegar os valores extremos, 3 e 4, e escrevê-los separados por ponto e vírgula. O 3 faz parte do conjunto, então do lado do 3 aqui, colchete normal. O extremo 4 também faz parte do conjunto, então do lado dele, colchete normal e tá tudo pronto. Tá feita aí a nossa representação por notação de intervalo, muito simples. A terceira forma é representação por compreensão. Novamente, não se assuste com esse x, ele representa qualquer número que venha a ser elemento desse conjunto. E esse qualquer número, para ser elemento do conjunto, deve pertencer ao conjunto dos números reais, tal que ele deve ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4. Veja que dessa vez, como o 3 e o 4 eles fazem parte do conjunto, nós temos aqui que o x é maior ou igual a 3, ele pode ser igual a 3. E menor ou igual a 4, ele pode ser igual a 4. Esses extremos, sim, fazem parte do conjunto. E é dessa maneira que nós representamos isso nessa forma aqui, por compreensão. Vamos aqui agora a mais exemplos. Nós temos também intervalos mistos, aqueles que são abertos em um extremo e fechado em outro. Como assim, professor? Bora ver. Tomemos aqui como exemplo esse conjunto, esse intervalo real que é aberto em 1,5 e fechado em 5. Representação gráfica, reta na tela. Os extremos serão aqui identificados sobre a reta. O extremo 1,5 está aqui entre 1 e 2. Esse intervalo é aberto em 1,5. Isso significa que o extremo 1,5 ele não faz parte efetivamente do conjunto. Ele vai atuar aqui simplesmente como um delimitador. Então, bolinha aberta no 1,5, ele não faz parte do conjunto. O outro extremo é o 5, está aqui na tela. O 5, nós temos que o intervalo é fechado nele, ou seja, ele faz parte do conjunto. Nós vamos representar isso aqui na forma gráfica, colocando bolinha cheia sobre o 5. Feito isso, nós vamos destacar toda essa série de valores aqui entre 1,5 e 5. Está aqui a nossa representação gráfica do conjunto que está na tela. Notação de intervalo agora para esse conjunto. Vamos pegar os valores 1,5 e 5 e escrevê-los aqui separados por ponto e vírgula. Note que o extremo 1,5 ele não faz parte do conjunto.
nós vamos representar isso com o colchete aberto, a sua abertura voltada para fora do número. Já o extremo 5, ele faz parte do conjunto. Na notação de intervalo, nós colocaremos então colchete fechado. Está aqui pronta a nossa notação de intervalo. Representação por compreensão agora. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x, esse elemento qualquer do conjunto, deve ser maior que 1,5 e menor ou igual a 5. Veja mais uma vez que quando nós temos um intervalo aberto em algum extremo, isso é representado com um sinal de maior ou menor. O x aqui ele é maior que 1,5, ele não pode ser igual a 1,5, porque 1,5 não faz parte do conjunto. E também, quando o conjunto ele é fechado para algum extremo, nós vamos representar isso com maior ou igual, menor ou igual. X aqui ele deve ser menor ou igual a 5, porque o 5 efetivamente faz parte do conjunto. Vamos então a mais um exemplo. Tomemos agora um intervalo fechado em -1 e aberto em 2. Note mais uma vez que isso aqui se trata de um intervalo misto. Reta numérica na tela para representação gráfica. Extremos -1 e 2 identificados aqui sobre a reta. O intervalo é fechado em -1. Isso significa que o -1 faz parte do conjunto, então, bolinha fechada em -1. Já o outro extremo, 2, nós temos que o intervalo é aberto em 2. Então, ele não faz parte do conjunto, bolinha aberta para o 2. Feito isso, nós vamos destacar toda a série de valores entre -1 e 2 e está feita a nossa representação gráfica. Notação de intervalo agora para esse conjunto. Os extremos -1 e 2 serão escritos aqui separados por ponto e vírgula. O -1 faz parte do conjunto, então, colchete normal aqui do lado dele. Já o extremo 2, ele não faz parte do conjunto, então nós teremos colchete aberto aqui do lado dele, indicando esse fato. Muito simples, é só isso aí mesmo. Representação por compreensão agora. Qualquer número, para que seja elemento desse conjunto, será dado aqui pela letra x. Deve pertencer ao conjunto dos números reais, tal que x deve ser maior ou igual a -1 e menor que 2. Veja mais uma vez que quando nós temos um intervalo aberto para algum extremo, isso será representado pelo sinal de maior ou igual ou menor ou igual. O x ele pode ser também igual a 1, porque o -1 faz parte do conjunto também. Quando o intervalo é aberto para algum dos extremos, nós vamos representar isso com maior ou menor. X aqui é menor que 2, não pode jamais ser igual a 2, porque ele não faz parte do conjunto. Visto isso, voltemos aqui ao conceito anunciado no início dessa aula, de que os intervalos reais são conjuntos formados por todos os números reais entre dois números, o que acabamos de ver já com diversos exemplos, mas que também os intervalos reais eles podem ser conjuntos formados por todos os números reais a partir de um número até mais ou menos infinito. Como assim, professor? Esses são os casos em que os intervalos reais só terão um extremo. Sim, apenas um valor como extremo. O outro extremo nós vamos considerar que é o infinito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, a depender da situação. Vejamos isso em mais detalhes. Temos aqui um exemplo. Imagine um conjunto que todos os seus elementos são os números reais maiores que 2. Vamos representar isso aqui como um intervalo. O conjunto é formado por todos os números reais maiores que 2. Reta numérica para representar isso aqui de forma gráfica. Veja que agora nós só temos um valor extremo e não mais dois extremos como anteriormente. Então, temos que os números devem ser maiores que 2. Ou seja, o próprio 2 ele não faz parte do conjunto. São apenas os números maiores que 2. Então, bolinha aberta aqui para o 2. Tendo feito isso, ele é o único extremo. Nós vamos marcar aqui na reta todos os números maiores que 2. Está aqui.
Veja que essa marcação vermelha se estende até o infinito. Então, na nossa anotação de intervalo, nós vamos colocar aqui como extremos o 2, que é o único número extremo que nós temos, e o outro extremo será o infinito, para o lado positivo, porque está caminhando aí à direita da reta numérica. O 2, o único extremo que nós temos, ele não faz parte do conjunto, então, colchete aberto do lado dele. O nosso outro extremo, na falta de um número, é o infinito. E toda vez que o infinito for extremo de um intervalo real, seja ele um infinito positivo ou negativo, nós colocaremos aqui o colchete aberto, o sinal de intervalo aberto para o infinito, nunca sinal de intervalo fechado. Por fim, representação por compreensão. X deve pertencer ao conjunto dos números reais, de modo que x seja simplesmente maior que 2. E está feito. Olha só como a representação por compreensão é simples nesse tipo de circunstância. Vamos a mais um exemplo. Temos aqui agora um conjunto formado por todos os números reais de 1 a menos infinito. Reta numérica na tela para que a gente represente isso de forma gráfica. Veja que o único valor extremo que nós temos aqui é o valor 1. E a questão vai nos dizer que de 1 a menos infinito, de 1 significa que o próprio 1 faz parte do conjunto. Então, bolinha fechada sobre 1. De 1 até menos infinito, de 1 a todos os valores que são menores que 1. Então, nós vamos colocar aqui essa marcação vermelha que se estende até o infinito negativo. Nós vamos então, na notação de intervalo, dizer que os nossos extremos são o menos infinito, o infinito para o lado negativo e o 1. Veja que, como sempre, toda vez que nós temos o infinito como extremo na notação de intervalo, nós colocaremos sinal de intervalo aberto para o lado dele, que é esse colchete aí invertido. O extremo 1, ele faz parte do conjunto, então colchete normal aí para ele. Por fim, representação por compreensão. X, qualquer número que seja elemento desse conjunto, deve pertencer aos números reais, de modo que seja menor ou igual a 1. Então, com toda essa gama de exemplos que nós vimos, você pode estar se perguntando: beleza, professor, eu entendi. Mas como é que um professor pode cobrar isso lá na minha escola na hora de uma prova? Ou melhor ainda, como é que esse assunto costuma cair em provas de vestibulares? É o que a gente vai ver a partir de agora. Faremos 2 exercícios, um de aplicação, com a cara mais aí de prova de escola, e outro que foi aí a questão do vestibular da FUVEST. Bora! Se o conjunto A, dado aqui por compreensão como x pertence ao conjunto dos números reais, sendo esse x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, e o conjunto B, dado também por compreensão como x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x é maior que 3 e menor que 12, determine em notação de intervalo, letra A, os conjuntos A e B. Isso aqui, diante de tudo que a gente já viu, coisa mais fácil do mundo. O conjunto A será igual. Observe que os extremos do conjunto A serão os valores 1 e 10. Então, nós vamos escrevê-los aqui separados por ponto e vírgula, 1 e 10. Veja que o x aqui ele é maior ou igual a 1. O x ele pode ser igual a 1. Então, o 1 faz parte do conjunto. E se ele faz parte do conjunto, na notação de intervalo nós colocamos o colchete aqui normal, com a sua abertura voltada para dentro do número. Veja que esse mesmo x, que representa qualquer um elemento do conjunto A, ele pode ser menor ou igual a 10. Ou seja, o 10 faz parte do conjunto. Então, colchete normal aqui fechado com a sua abertura voltada para o número 10. Está aqui a representação do conjunto A por notação de intervalo. Vamos aqui fazer a mesma coisa com o conjunto B. Observemos que os valores extremos dele são 3 e 12. Então, 3 e 12 aqui, separados por ponto e vírgula. Veja que o x é maior que 3, ele não pode ser igual a 3.
O 3 não faz parte do conjunto. Logo, nós representaremos isso aqui com colchete aberto. X é menor do que 12. Não pode ser igual a 12. O 12 não faz parte do conjunto, esse outro valor extremo do conjunto B. Representamos esse fato também com colchete aberto. E um detalhe importante que se vê muito aí em provas de vestibulares e escola é que esse colchete aberto, quando se fala em notação de intervalo, ele pode ser substituído confortavelmente e sem nenhum prejuízo por parênteses. Por exemplo, eu posso colocar aqui do lado do 12 um parênteses, que é a mesma coisa que esse colchete aberto. Do lado do 3 também, parênteses é a mesma coisa que o colchete aberto. Esses parênteses estarão indicando da mesma forma que os extremos 3 e 12 não fazem parte do conjunto, que isso aqui é um intervalo aberto. Bora então resolver a letra B agora. Ela vai nos pedir os conjuntos A interseção B e A união B. E claro que eu posso dar aqui essa resposta somente com análise por meio de um raciocínio mais direto. Mas para quem tem dificuldade com matemática, isso aqui já se torna um pouco mais dispendioso, tanto de fazer quanto de entender. Então, eu vou representar as coisas aqui de forma gráfica só para que fique mesmo mais claro. Eu vou então colocar aqui o conjunto A. Para isso, eu vou me valer de uma reta numérica. Vou colocar aqui uma reta. Os extremos do conjunto A serão 1 e 10. Então, eu vou colocar aqui 1 e aqui o 10. E vamos lembrar que tanto o extremo 1 quanto o extremo 10, eles fazem parte do conjunto. Na representação gráfica, isso aqui é bolinha fechada. Daí é só a gente chegar aqui agora e destacar toda essa série de valores entre 1 e 10. Feita aí a representação gráfica. A gente tem aqui agora uma reta numérica para representar o conjunto B. Os valores extremos dele são 3 e 12. Aí a gente vai lembrar também que os extremos 3 e 12, eles não fazem parte do conjunto B, são apenas delimitadores. Na representação gráfica, isso vai ser indicado com bolinha aberta no 3 e bolinha aberta no 12. Daí agora é só a gente chegar aqui e marcar toda essa série de valores entre 3 e 12. E para a gente dar a resposta aqui para a letra A, eu já tenho aqui uma reta que vai representar o conjunto A interseção B. Veja que o conjunto A interseção B, ele terá como elementos todos os números que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Veja então que esse espaço que eu estou aqui destacando agora, o conjunto de valores que vai do número 3 até o número 10 são os números que o conjunto A e B têm em comum. Eu vou até colocar aqui esse tracejado para que a coisa fique mais fácil de se enxergar. Então eu vou colocar aqui como delimitador o 3 e aqui o 10. Mas como eu disse, para ser elemento do conjunto A interseção B, tem que estar no conjunto A e no conjunto B. A gente já aprendeu isso nas aulas anteriores. Veja que o número 3 está no conjunto A, ele está mais ou menos aqui. Só que ele não está no conjunto B, tendo em vista aqui que a bolinha está aberta. Ele não faz parte do conjunto B. Como ele vai ser delimitador aqui do conjunto A interseção B, a bolinha nele aqui vai estar aberta. Ele não faz parte do conjunto A interseção B. Vejamos então que o 10 faz parte do conjunto A e também faz parte do conjunto B. Logo aqui, como ele é o outro extremo do conjunto A interseção B, ele vai receber aqui bolinha cheia. Logo, está pronto aqui o nosso conjunto A interseção B. É só a gente destacar essa série de valores entre 3 e 10. Daí então eu tenho que o conjunto A interseção B, por notação de intervalo, que é o que a questão pede, terá os seus extremos como 3 e 10. O 3 não faz parte do conjunto, então, colchete aberto. O 10 faz parte do conjunto, colchete fechado para o lado dele. Feito isso, eu tenho uma reta aqui agora para que a gente represente o conjunto A união B. A união B vai ser todos os elementos do conjunto A mais todos os elementos do conjunto B.
Todos os elementos do conjunto A são os números reais de 1 a 10. Então, eu já vou colocar isso aqui embaixo. De 1 a 10. Todos eles aqui são elementos do conjunto A união B, porquanto eles se encontram devidamente no conjunto A. Mas todos os elementos agora do conjunto B são os números entre 3 e 12. A gente vai colocar eles aqui no conjunto A união B. O 12 está mais ou menos aqui. Bolinha aberta nele, ele não está no conjunto A e também não está no conjunto B. Logo, ele não vai aparecer no conjunto A união B. O 3, ele está aqui. Veja que ele não está no conjunto B, porque a bolinha está aberta, mas ele está no conjunto A. Logo, ele fará parte do conjunto A união B, porque ele se encontra em um dos dois conjuntos que nós estamos unindo. Presta bem atenção nisso. Fazendo assim, nós temos aqui que toda essa série de valores entre 3 e 10, que é o conjunto B, se encontra aqui no conjunto A união B. Então, vê só como essa forma gráfica aqui facilita muito a visibilidade dos elementos de um conjunto. O conjunto A união B será um intervalo fechado em 1 e aberto em 12. Logo, eu vou escrever aqui do lado, que é o que a questão nos pede, A união B em notação de intervalo. Os extremos serão os valores 1 e 12, só que o intervalo ele é fechado em 1, porque o extremo 1 faz parte do conjunto, mas ele é aberto em 12. Eu posso colocar aqui um colchete virado para fora, aberto, mas eu também posso colocar um parênteses que vai dar no mesmo. Aí essa é a hora que você pode estar se perguntando: professor, tudo bem, até aí eu já entendi, mas como é que os vestibulares costumam aí a cobrar esse assunto de intervalos reais? Conforme eu prometi que a gente ia fazer uma questão de vestibular, vamos a ela. Questão aqui da prova da FUVEST. O número x não pertence ao intervalo aberto de extremos -1 e 2. Sabe-se que x é um número menor que 0 ou esse mesmo x é um número maior que 3? Pode-se então concluir que, e nós temos aqui 4 alternativas em que devemos marcar uma certa. Bora lá. Nós temos aqui um número x, que nós não sabemos o valor. Mas a questão nos diz que esse número x, ele não pertence ao intervalo aberto entre os números -1 e 2. Ele não é um número que está entre -1 e 2. A mensagem é essa. Ele é um número, no entanto, que é menor que 0, é negativo. Ou também ele pode ser um número maior que 3. E, novamente, nós podemos marcar uma alternativa certa com análise e por meio de um raciocínio mais direto. Só que isso se torna um pouco mais dispendioso, tem que ter muita prática e muito mais habilidades matemáticas para isso. Mas qualquer pessoa normal pode acertar uma questão dessa, colocando as coisas aqui de forma gráfica e enxergando muito bem a situação. Bora tentar fazer isso. Eu vou colocar aqui uma reta numérica para representar a situação que a questão descreveu. Nós temos um número x que pertence aí a um conjunto de valores. A questão vai nos dizer que esse x é um número menor que 0 ou maior que 3. Então eu já tenho aqui uma reta numérica com os valores 0 e 3 devidamente identificados. Como esse número ele não pode ser igual a 0, menor que 0, ou seja, o 0 não é um possível valor a ele, eu vou colocar a bolinha aberta aqui no 0. Ele também é maior que 3, ou seja, ele não pode ser igual ao 3. O 3 não é um possível valor de x. Então, bolinha aberta no 3. Então, eu vou colocar aqui na cor azul uma marcação que vai indicar possíveis valores a esse x. Números aqui menores que 0 e maiores que 3. Mas as informações da questão quanto a esses possíveis valores de x não vão terminar aqui. A questão vai nos dizer também que esse x não pertence ao intervalo aberto cujos extremos são -1 e 2.
esse x não é um número que está entre menos 1 e 2. Eu vou colocar aqui o menos 1 um pouquinho antes do zero e o 2 aqui um pouco antes do 3. Esse intervalo ele é aberto e os extremos são menos 1 e 2. Intervalo aberto, conforme nós já aprendemos, os dois valores extremos não fazem parte do conjunto, bolinha aberta em menos 1 e bolinha aberta em 2. E a questão vai nos dizer claramente que o x não está entre menos 1 e 2. Então eu vou passar aqui um destaque vermelho e eu vou dizer que onde esse destaque vermelho está, o x não pode pertencer a esse conjunto. Nessa série de valores não se encontra um possível valor de x. Então sabemos que o x só pode ser um valor que aparece aí na reta numérica destacado de azul. Veja que o x ele pode ser menos 1, porque o que foi restrito na questão é que o x ele não pode estar entre menos 1 e 2. E o x ele é menor que 0. Logo, o menos 1 ele pode sim ser o valor de x. O x, então, ele pode ser maior que 3, porque essa série de valores está aqui marcada na cor azul. X pode ser maior que 3. Ou esse mesmo valor de x pode ser menor ou igual, tendo em vista que o x pode ser igual também aqui a menos 1. Veja que essa aqui é a resposta que nós encontramos lindamente na letra A. Feitos os exercícios, nós encerramos aqui a aula de hoje. Qualquer dúvida que tenha ficado, usa à vontade o espaço aí embaixo dos comentários que vai ser um prazer te responder. Espero genuinamente ter agregado valor ao seu conhecimento matemático, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos permita estar aqui no próximo vídeo. Muito obrigado!